O tema do sermão para nós refletirmos nessa manhã é a ratificação da aliança. Logo mais eu explico para vocês o que isso significa. Segundo livro da Bíblia, segundo livro de Moisés, Êxodo, todos acharam? Capítulo 24. A partir do verso 1, nós iremos ler, depois eu irei dizer essa palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Êxodo 24, 1. Depois disso, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e de manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou a metade do sangue e colocou em bacias, aspergiu a outra metade sobre o altar. Tomou também o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas coisas. Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedra de zafira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensine a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E tendo Moisés subido, a nuvem o cobriu no monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como um fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, e enquanto subia ao monte, Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, triuno, eterno e compassivo, nós, como seu povo, o povo da nova aliança, estamos diante do Senhor, oferecendo sacrifícios de louvores com todo o nosso coração, alma, mente, força, com tudo que nós somos e com todo o nosso corpo também, ó Deus. Que a sua palavra venha a nos transformar de dentro para fora, mudando todas as coisas, nos dando arrependimento, nos dando mais fé em Jesus e nos dando um relacionamento mais profundo e mais extenso com o Senhor. Que o seu Espírito nos ilumine, nos santifique e nos capacite a vivermos a sua palavra. Para a sua glória nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, Êxodo 24 é uma passagem de extrema importância aqui no livro do Êxodo. Ela é a conclusão do livro da aliança que nós estamos vendo até agora, desde Êxodo capítulo 19 e 20. E ela é também a transição para a parte mais importante do Êxodo, que é do 26 até o final, que é a construção do tabernáculo. Por que é mais importante? Porque Moisés ele gasta 1/3 do livro para falar de todos os detalhes e nuances do tabernáculo, dos sacerdotes e de tudo o que envolve esse culto a Deus neste momento da história da redenção como povo de Israel. Ou seja, ainda ele descreve o Êxodo em alguns capítulos, ele descreve o deserto em alguns capítulos, o livro da aliança em alguns capítulos, mas para falar do tabernáculo, ele vai gastar aí 1/3 do livro. Por quê?
Porque o tabernáculo é o propósito do livro do Êxodo. Deus liberta Israel do Egito exatamente para que ele, o próprio Deus, habitasse com o seu povo. E ele vai habitar com o seu povo pela instrumentalidade do tabernáculo, que é o local de habitação de Deus com o seu povo. Então Êxodo 24 vai fazer essa transição do livro da aliança, de todas essas leis que nós estamos vendo até agora, para o tabernáculo e a construção do tabernáculo, que a gente vai ver a partir da semana que vem. Irmãos, Êxodo 24 é a ratificação da aliança. Ratificação significa confirmação. Ou seja, Êxodo 19, nós temos essa ambientação, essa contextualização da aliança. Deus desce no Monte Sinai, o monte fumega, troveja, terremoto, ele estremece todo, som de trombetas de anjos tocando, e Deus desce ali em fogo no Monte Sinai, preparando o ambiente da antiga aliança. Ele fala os 10 mandamentos, as 10 palavras para o seu povo, e o povo fala assim: não fale Deus conosco. Moisés, fale Deus com você e você com a gente, mas não fale Deus conosco, porque nós vamos morrer. Tamanha era a terrível manifestação da glória de Deus para eles ali. Então nós temos o livro da aliança, depois dos 10 mandamentos, até Êxodo 23. E aqui em Êxodo 24, com todo o que está acontecendo aqui que a gente leu, nós vamos ter a confirmação e de fato a ratificação. Ou seja, a partir de agora, a antiga aliança, a aliança mosaica, a aliança sinaítica, a aliança que Deus fez com os israelitas no Monte Sinai, através de Moisés, ela passa a valer. Ok? Ela vai valer até a nova aliança, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpre a antiga aliança e nos leva para a nova, que é muito superior e muito mais elevada e exaltada. Amém, irmãos? Então, Êxodo 24... vai nos ensinar 3 coisas em relação à ratificação dessa aliança com Deus, com os israelitas. E essas 3 coisas que estão cercando aqui, nos ensinando o que é essa confirmação da aliança, vão nos ensinar hoje como nós vivemos debaixo da nova aliança, debaixo do sangue de Jesus. Ok? Vamos ver. Êxodo capítulo 24, verso 1 ao 8, a gente vai ter os termos da aliança, os termos da ratificação. O que vai levar a aliança a ser confirmada? Quais são os elementos dessa aliança? Capítulo 24, verso 1. Depois disso, ou seja, depois de todas essas leis que Deus deu para o seu povo, que a gente viu no sermão passado, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Então, esses líderes, eles iam um pouco mais longe no monte, ali mais ou menos no meio do Monte Sinai, para adorarem a Deus. Verso 2, só Moisés se aproximará do Senhor, ou seja, só Moisés vai até o topo do monte, ali como se fosse o santo dos santos desse templo monte que é o Monte Sinai. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânimes, todo o povo respondeu, da boca para fora, porque ninguém cumpriu isso daqui, faremos tudo o que o Senhor mandou. Depois os líderes, eles pegam, sacrificam animais, sacrificam alguns bois ao Senhor. Verso 6 fala que Moisés pegou o sangue, aspergiu sobre o altar, e depois, verso 8, ele aspergiu o sangue sobre o povo. E disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas coisas. E a grande pergunta é: por que para estabelecer essa aliança, estabelecer esse pacto de relacionamento entre Deus e o seu povo, é necessário derramamento de sangue? E isso é por causa da nossa necessidade de salvação. Irmãos, na história da igreja houveram várias teorias sobre como Deus nos salva. Uma delas, a mais fantasiosa, surge com Orígenes, da virada do século II para o século III, e Orígenes, que era um professor lá da escola de Alexandria, vai dizer o seguinte: olha, Deus nos salva enganando o diabo. Como? Ele vai dizer: olha, nós somos escravos do diabo, ok? E o diabo, como o nosso Senhor, ele vai exigir um preço para nos libertar. E o preço que o diabo exige é a vida de Jesus. O diabo quer escravizar Jesus. Jesus, muito esperto, aceita os termos do diabo, ele vai e o diabo liberta o povo de Deus, e Jesus se entrega para o diabo
Só que o problema é que o diabo não consegue escravizar Jesus, ele não consegue conter Jesus. Jesus morre, mas Jesus ressuscita dos mortos. E então, o que aconteceu? Jesus enganou o diabo. Ok? Então o diabo ele nos escravizava, nos libertou, achando que ia ter Jesus, não conseguiu conter Jesus, porque Jesus é mais forte do que ele, e acabou não tendo nada, porque ele já tinha nos libertado, ele não pode nos escravizar de novo. Ou seja, toda a nossa salvação depende de um engano, de uma mentira. E é óbvio que isso é ridículo, não foi assim que aconteceu. Alguns outros vão modificar a teoria de origem na Idade Média, vão dizer, olha, não foi o diabo que foi enganado, mas foi a morte. A morte, ele nos mantinha escravos, cativos, Jesus deu a sua vida em nosso lugar, e aí, como a morte não conseguia conter Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos, portanto, foi a morte que foi enganada. Essa é menos pior. A morte realmente morreu na morte de Cristo, como diria Joe Owen, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque isso lida apenas com coisas externas, alguma transação com o diabo. Isso não lida com a nossa interioridade. Nós temos um pecado aqui dentro que precisa ser eliminado. E esse pecado cria uma dívida com Deus que precisa ser paga. Enganar o diabo, enganar a morte não é suficiente para apagar os nossos pecados aqui de dentro e pagar a nossa dívida com Deus. Algumas teorias do século XX vão dizer que a expiação acontece com o Christus Victor, que significa o Cristo vitorioso. Jesus não morreu para propiciar os nossos pecados. Ele morreu como vitorioso, ou seja, a nossa salvação envolve Jesus derrotar o diabo, que é o nosso maior inimigo, segundo essa teoria. Ainda que seja muito verdade que Jesus derrotou o diabo na cruz, Colossenses 2,15, Paulo fala que Cristo triunfou sobre todos os demônios na cruz com o seu sangue. Se fosse somente isso, ainda nós teríamos o problema do nosso pecado interno e da culpa que nós carregamos diante de Deus. Algo precisa ser feito em relação a essa culpa. Algo precisa ser feito dentro de nós e no nosso relacionamento com Deus. Irmãos, a doutrina da expiação, que Jesus morre em nosso lugar como um sacrifício de sangue, é a doutrina mais atacada hoje em 2022. Não existe nenhuma doutrina mais atacada do que essa. A doutrina da justificação é a segunda mais atacada, mas a da expiação, que vai causar a nossa justificação, é a mais atacada. Por quê? Porque não entra na mentalidade moderna e pós-moderna atual nossa, da sociedade, que Deus exige sangue e morte para nos salvar. Porque afinal de contas, vão dizer, Deus é amor, o principal dos atributos de Deus é Ele ser amoroso. Deus não vai matar o seu próprio filho na cruz. Não, Jesus se entregou na cruz, venceu o diabo e está tudo certo. O grande problema é que Jesus vence o diabo, o pecado e a morte através do seu sacrifício expiatório e substituto. Ele é o Christus Victor, ele é o Messias vitorioso, porque ele é o Cordeiro da propiciação. É isso que João vê lá em Apocalipse, ele vê um leão que reina e um cordeiro que foi morto. O modo de Jesus reinar sobre todos e vencer todos os nossos inimigos, o diabo, o pecado e a morte, é através dele sendo o Cordeiro de Deus que dá a sua vida por nós. Então, o que é o sangue? O sangue é o símbolo da vida. Levítico vai falar que a vida do ser vivo está no sangue. O sangue ele vai simbolizar essa vida. O preço do pecado lá em Gênesis 3 é a morte. Ou seja, o nosso problema é que nós morremos espiritualmente, vamos morrer fisicamente e vamos morrer eternamente no inferno, separado de Deus, da vida e da bênção de Deus, somente com a ira de Deus, porque nós pecamos. E nada além de sangue inocente em nosso lugar pode nos salvar. É necessário que um inocente que não tem pecado, que não tem dívida com Deus, morra em nosso lugar para que os nossos pecados sejam apagados. Então, o primeiro elemento da aliança e o mais importante, o que vai
causar a aliança é o sangue. Aqui no Antigo Testamento é o sangue dos animais, por quê? Porque era uma sombra e um tipo do sangue de Cristo que seria derramado por nós 1400 anos depois desse episódio e 2000 anos atrás. Então o sangue é a base de tudo. Abram comigo em Hebreus capítulo 9. Lá no final do Novo Testamento vai citar Êxodo 24, verso 8, que fala: este é o sangue da aliança. Hebreus capítulo 9, verso 11 até o 22. Eu vou fazer a leitura toda. Antes de nós lermos, irmãos, aqui ele vai começar a falar de aliança, que é a palavra grega diáteke, e depois ele vai falar de testamento, que é a mesma palavra, ok? Ou a gente pode continuar traduzindo testamento como aliança, ou o autor dos Hebreus está jogando com as palavras, mostrando que a aliança também é um testamento que precisa da morte do seu testador. Ok? Hebreus 9, verso 11 diz assim: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros, e das cinzas e de uma novilha santificada, santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirem ao Deus vivo. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento ou onde há aliança, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, que a gente leu em Êxodo 20 ao 23, Moisés tomou o sangue de novilhos de bodes com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto sobre o próprio livro como sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus nos ordenou. Êxodo 24, 8. Verso 21. Da mesma forma também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. É impossível o Deus que é amoroso nos perdoar sem derramamento de sangue. Senão, se Deus nos perdoar sem sangue, Ele deixa de ser amoroso, porque Ele não vai amar a sua santidade. Ele deixa de ser justo, porque Ele vai estar perdoando ímpios não arrependidos. Ele deixa de ser santo, Ele deixa de ser tudo o que Ele é. Porque tudo que Deus é, o pecado é o oposto. Deus odeia o pecado, Deus se ira contra o pecado, e a justiça de Deus demanda sangue, morte e condenação para tudo aquela malignidade nossa que vai contra Ele. Portanto, o fundamento da aliança é sangue. E para nós é o sangue de Cristo. E o segundo elemento aqui, de Êxodo 24, do 1 ao 8, podem voltar para lá. Toda aliança com Deus exige sangue, e toda aliança exige-se uma escritura. Todo tratado pactual exige-se um tratado escrito. Isso em todos os lugares do mundo antigo e do nosso mundo. Todas as alianças que eram estabelecidas, era necessário que houvesse um texto escrito. Não poderia ficar na tradição oral, não poderia ficar de boca para boca. Por quê? Se eu estabeleço um pacto com você, eu sou seu vassalo, eu sou seu escravo, e fica do boca a boca, passou um dia, uma semana,
eu vou mudar os termos, eu vou mudando as palavras do pacto, eu vou mudando as coisas, ou você, como meu Senhor, vai mudando as coisas, acrescentando, tirando. Não existe, e é impossível existir um pacto sem uma escritura. É por isso que o texto vai dizer que Moisés escreveu todas essas coisas, e depois ele pega o livro, verso 7, e ele lê para o povo. Porque toda aliança exige-se uma escritura. Por quê? Porque é uma palavra jurídica, legal, de pacto, que não pode ficar no boca a boca, porque o boca a boca corrompe, é o telefone sem fio aqui. E é por isso que a nova aliança, o Novo Testamento, exige-se necessariamente um novo escrito. E os apóstolos, conscientes disso, escreveram 4 evangelhos, Paulo escreveu 13 cartas, nós temos as cartas gerais, e João fecha essa escritura da nova aliança com o Apocalipse. Não poderia ficar na tradição oral. Havia tradição oral, eles falavam uns para os outros na autoridade apostólica como testemunhas oculares, mas era necessário uma nova aliança, um novo escrito. E agora nós temos ambos, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. A Bíblia como um todo agora, o Antigo Testamento à luz do Novo, o Novo cumprindo o Antigo como o livro do pacto de Deus para nós. E a grande conclusão é: o seu relacionamento com Deus vai depender dessas duas coisas: sangue e palavra. Sangue e escritura. O sangue de Cristo e a palavra de Deus, as escrituras sagradas. É impossível, presta atenção, você ter 1 milésimo de segundo de relacionamento com Deus, se não for pelo sangue de Cristo, com base na palavra de Deus. Se você está indo até Deus sem o sangue de Cristo, confiando em você mesmo, confiando nas suas obras, no seu entendimento, na sua tradição da igreja, confiando no seu pastor, ou qualquer raio que seja, é a mesma coisa de que você for ser um israelita e você querer subir até o topo da montanha que está fumegando de ira, de fogo. Morte. Deus não aceita, presta atenção, Deus não te aceita por você mesmo. Você é uma abominação para Deus. Uma abominação. Quando Deus olha para você, você por você mesmo, a única coisa que você causa em Deus é ira. E isso é justo. Mas se por outro lado você se abandona a confiança em você, e você vai até Deus só com o sangue de Cristo, confiando na morte do Cristo crucificado por você, não há mais ira, não há 1 milímetro de ira, 1 vírgula de condenação. Deus te abraça como Pai e tem essa comunhão eterna, inquebrável com você. O sangue de Cristo é a base para o nosso relacionamento. Ele é a base. E as Escrituras. Você não pode ter um relacionamento com Deus sem a palavra de Deus. Não existe pacto sem Escritura. Não existe relacionamento com Deus se você não sabe os termos da aliança, da nova aliança. Você não pode achar, não, eu acredito em Jesus, eu acredito no sangue de Jesus, mas você não conhece a Bíblia, você não lê as Escrituras, você não ama meditar nela. Você não sabe os termos de Deus, você não pode ter um relacionamento com Deus. O seu pacto com Deus é fictício. Continua sendo um pacto pelas obras, por mais que você ache que você esteja confiando no sangue de Cristo. O sangue de Cristo e as Escrituras. É por isso que no Novo Testamento existe uma junção de sangue e palavra. Por um lado, os apóstolos dizem: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E por outro lado, Jesus disse no Evangelho de João: vocês estão purificados pela palavra. Vocês são lavados pela palavra. Ou seja, existe uma conexão inquebrável entre o Espírito Santo, aplicar a obra de Cristo em nossas vidas,
Ele aplica o sangue de Cristo em nossas vidas, ao mesmo tempo que Ele vai aplicar a palavra, porque é na palavra que nós sabemos do sangue. É ela que nos leva ao sangue. Então, o nosso relacionamento com Deus, necessariamente, precisa passar pelo sangue de Cristo e pela palavra de Cristo. Nós precisamos nos arrepender. Não somente se você está confiando no seu relacionamento com Deus por causa de qualquer outra coisa senão Cristo, mas se você está em um relacionamento com Deus sem base nas Escrituras. Você precisa orar a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus aqui e nenhum outro lugar. Aqui nós temos sangue e palavra como os elementos da aliança. Segundo lugar, verso 9 ao 14, a gente vai ter o resultado dessa aliança. 2 resultados. Primeiramente, eles veem a Deus. Eles têm uma visão de Deus. Verso 9. Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de zafira, que brilhava como o próprio céu. Então eles têm um vislumbre de Deus e da dimensão invisível e celestial, onde Deus habita de forma especial. Eles veem como se fosse o pé de Deus, metaforicamente falando, antropomorficamente falando. Deus está se revelando dessa forma para eles. E o modo como eles veem esse chão onde Deus está pisando não é zafira, mas é como se fosse zafira. Eles têm uma visão, uma janela da dimensão onde os anjos habitam, onde o trono de Deus está. Eles têm essa visão de Deus por causa do sangue da aliança. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel ele vê a dimensão celestial, ele vê os céus, ele vê essa dimensão invisível, ele vê aquelas criaturas estranhas de forma simbólica, que os querubins, e ele vê o trono de Deus. Ele fala que o trono de Deus é como se fosse de zafira, se remetendo a Êxodo 24. Ou seja, o brilho, o fulgor, a beleza, a luminosidade dessa visão de Deus, eles têm acesso a isso. É óbvio que ninguém viu a Deus de forma plena. João 18 fala que ninguém viu a Deus, mas foi o Deus unigênito, Jesus, quem o revelou para nós. Mas eles vêem uma fração, um fragmento, um momento de uma revelação especial de Deus para eles. Mas eles conseguem ter essa visão dos céus. E depois, irmãos, no próximo capítulo, onde Moisés está no monte, lá no topo, recebendo as instruções para construir o tabernáculo, Hebreus vai nos dizer que Moisés ele viu o tabernáculo celestial, exatamente essa fração que eles viram aqui, e ele construiu o tabernáculo como se fosse um tipo e uma sombra do tabernáculo maior, que era o céu, que é o próprio céu como um todo, como o templo de Deus. Então eles têm essa visão de Deus. E em segundo lugar, verso 11. Mas Deus não estendeu sua mão contra os israelitas, contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Em segundo lugar, existe um banquete aqui. Mas antes do banquete, irmãos, reparem no verso 11. Mas Deus não estendeu a mão contra eles, mas Deus não matou eles. Por que Moisés escreve desse jeito? Para nós, pessoas do século 21, esse mas não faz sentido. Porque as pessoas querem ver a Deus e está tudo bem. Moisés esperava que ao verem Deus, eles imediatamente seriam fulminados por Deus. Ele pressupõe isso. É por isso que ele começa com essa adversativa aqui. Eles viram a calçada de pedras de zafira, mas, apesar disso, Deus não matou eles. Deus não estendeu a mão contra eles. Por quê? Por causa do sangue da aliança. Irmãos, o que ratifica toda e qualquer aliança no mundo antigo era uma refeição, um banquete entre as duas partes compactuadas. Então, se eu e você, na época de Moisés, fôssemos fazer um pacto de alguma coisa, de trabalhista, alguma coisa, nós selaríamos esse nosso contrato, esse nosso relacionamento, esse nosso acordo com um banquete. O que eles estão fazendo aqui é exatamente isso. Eles ratificam a aliança
no monte, depois de terem visto a Deus, comendo e bebendo, final do verso 11. Existe esse banquete como ratificação e como confirmação final da aliança sinaítica. Todos os pactos da Bíblia e do mundo antigo necessariamente terminam com uma refeição. Quando Isaac fez um pacto com Abimeleque, eles comeram juntos. Todos os pactos envolvem essa refeição. E o que isso tem a ver com nós? Vermos a Deus e comermos com Deus. João capítulo 6, Jesus vai juntar essas duas coisas para nós. João capítulo 6 é aquele grande discurso de Jesus, tão difícil que no final dele, o pessoal abandona Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês querem ir também? E Pedro diz: não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E em João capítulo 6, o discurso do pão da vida, Jesus vai fazer dois paralelos. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou o pão da vida. E antes disso ele vai dizer: olha, você precisa crer em mim, e crendo em mim, vocês vão ver a glória de Deus, e vendo a glória de Deus, vocês têm a vida eterna. E depois ele fala: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, os vossos pais comeram maná, mas foi Deus que deu, mas é Deus que dá o verdadeiro maná. Eu sou o pão da vida, eu sou o maná, eu sou aquele que dá a vida. E como que eu dou vida ao mundo? Eu dou a minha vida para morrer, assim como o trigo é esmagado para fazer um discurso, né? Eu vou ser morto. E ele vai dizer o seguinte, aí é a parte escandalosa do sermão de Jesus: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Os judeus se escandalizam: como é possível a gente comer a carne dele e o sangue dele? Jesus, ele não recua. Ele fala assim: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É claro que isso vai apontar para a ceia, mas no contexto de João 6 ainda a gente não tem a ceia. Qual que é o paralelo? Crer, ter a vida eterna, se alimentar de Cristo, ter a vida eterna. Ou seja, quando você crê de fato em Jesus, coloca sua confiança sobre Ele, você se alimenta dele, você está unido a Ele pela fé, e Ele te preenche, Ele te satisfaz, Ele te transforma, Ele te completa, por assim dizer. E nós vemos a Deus na face de Cristo. Como nós vemos a Deus? Pela fé e não pela vista. A fé, elas são os dois olhos da nossa alma, pelo qual nós olhamos para Cristo. E essa fé que não vê nada físico, que não vê nada visível, ao contrário aqui do que eles tiveram um vislumbre do céu e do próprio Deus. Nós não temos nada disso, mas a visão que nós temos da glória de Deus em Cristo é oceanicamente maior do que a visão que eles tiveram aqui. Irmãos, Nadab e Abiú viram a Deus, viram a glória de Deus, viram o céu e depois pecaram e morreram. Os israelitas viram fisicamente Deus descendo no Monte Sinai e não obedeceram uma palavra de Deus. O ponto é que agora, na nova aliança, nós vemos a Deus, não com os olhos visíveis, mas com os olhos da fé. E essa visão, sim, é transformadora, porque ela nos alimenta. E ela é dramatizada na ceia do Senhor, onde nós, com o pão e o cálice, o corpo e o sangue, participamos de Cristo como o banquete da nova aliança. É por isso que Jesus falou: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança é ratificada com essa refeição. E quando Jesus voltar para concluir a nova aliança e consumá-la de forma final, Ele falou: eu vou tomar com vocês de novo vinho no novo céu e na nova terra. Nós teremos um banquete eterno na nova Jerusalém, com Cristo, celebrando essa aliança eterna que Ele ratificou na cruz. Amém, irmãos? Para aplicar isso para nós, Apocalipse 3:20, que é a última carta de Jesus às 7 igrejas lá, Ele manda essa carta para a igreja de Laodiceia, que estava muito corrompida,
E Apocalipse 3:20 ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso não está falando de evangelismo. A gente usa, né? Você é ímpio, Deus está batendo na porta do seu coração, você precisa abrir. Não. Jesus está falando para uma igreja, para pessoas que professam a fé. Ele está dizendo: olha, vocês estão se corrompendo e vocês precisam abrir a porta da igreja, espiritualmente falando, para cearem comigo. Irmãos, nós como indivíduos e como igreja, nós precisamos ter essa comunhão de banquete com o Cristo ressurreto, nos arrepender dos nossos pecados e celebrarmos a nova aliança em Jesus. Terceiro e último lugar, irmãos, a causa do pacto é o sangue, e o resultado do sangue é eles verem a Deus em um banquete festivo, e a causa disso é a nova criação. Ok? Nova criação. Vejam comigo, Êxodo 24, verso 15. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu Moisés durante 6 dias. No 7º, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Isso aqui é uma clara alusão a Gênesis 1 e 2. O Espírito paira sobre aquela criação caótica, a nuvem da glória do Espírito se manifesta naquele caos, e por 6 dias, essa nuvem do Espírito, essa manifestação do Espírito e o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, vai dando ordem para a criação, e no 7º dia Deus descansa. A nuvem do Espírito de novo desce no Monte Sinai, e Moisés entra nessa nuvem por 6 dias. E no 7º, Deus chama Moisés, assim como ele chamou à existência a nova criação. Moisés aqui é um tipo de nova criação. O que aconteceu com a criação, indo do caos à ordem e ao descanso, Moisés agora, não como uma nova criação, mas como uma sombra da próxima nova criação, ele está dramatizando e personificando e corporificando essa nova criação. 6 dias na nuvem, 7º dia Deus chama Moisés, e isso aponta para Jesus Cristo como o novo Moisés. Ele é a nova criação em si mesmo, e nós somos chamados a sermos nova criação em Cristo. E é essa a mensagem que Paulo vai fazer em 2 Coríntios 3, 4 e 5. Aliança, ver Deus, nova criação. 2 Coríntios 3, Paulo vai falar assim: olha, a antiga aliança, a letra da antiga aliança, é um ministério de morte e de condenação. É uma misturada com graça, porque é graça de Deus. Deus está provendo meios para eles saírem do pecado temporariamente pelo sangue dos novilhos, das ovelhas. Mas a letra escrita naquelas pedras não poderiam trazer vida aos adoradores. Não, o sangue dos bodes e das ovelhas não poderia purificar de fato os pecadores que adoravam a Deus. E ele vai dizer o seguinte: olha, nós não estamos mais nessa aliança. Nós estamos na nova aliança do Espírito, que crava a lei de Deus no nosso coração. E quando Moisés subiu no monte, ele teve que colocar um saco na cabeça, e ele vai dizer: todo mundo que lê a lei de Deus sem o Espírito é como se estivesse com esse véu. É isso que quer dizer a letra mata. A letra sem o Espírito, ela traz morte, porque ela vai te condenar. E ele vai dizer o seguinte no final de 2 Coríntios 3, verso 18: mas todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória pela mesma imagem que é o Espírito, o Senhor. O Espírito Santo, que é Yahvé, que é o Senhor, faz com que nós contemplamos a Cristo pela fé, e essa contemplação na nova aliança nos transforma.
E em 2 Coríntios 4 ele vai dizer, olha, nós temos esse ministério em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. E nós não adulteramos a palavra de Deus como muitos fazem. Antes, nós pregamos o Evangelho, e se ele está oculto, é para os que se perdem que está oculto, porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Mas nós vemos, porque Deus diz, haja luz, citando Gênesis 1:3, Ele mesmo resplandece em nossos corações, para vermos a sua glória em Cristo. E aí, 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então existe uma ligação entre Cristo ter morrido por nós, nos salvado, lavado nossos pecados, estabelece a nova aliança, e Ele estabelece a nova aliança para nos transformar em novas criaturas, para participarmos e de fato sermos a nova criação. E eu gostaria de concluir o sermão com uma conclusão apenas teológica, que é absolutamente prática, que eu já falei no primeiro ponto, que é a importância da aliança de Deus conosco. Irmãos, eu sou casado com uma arquiteta, então os papos lá em casa às vezes giram em torno de arquitetura. E lá em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, nós temos uma das pontes maiores do mundo, que é a Golden Gate, né, o portão dourado lá, Golden Gate Bridge, se não me engano, a ponte do portal dourado. É aquela ponte que aparece nos filmes, né, meio avermelhada, gigantesca, que tem aquelas duas colunas. Eu li um pouco da história dela, ela demorou alguns anos para ser concluída. Ela levanta acima do nível do mar 220 e poucos metros, ela tem quase 3 quilômetros de extensão. Pessoas morreram fazendo essa ponte, porque estavam lá em cima, eles caíam da ponte, pedreiros morreram ali, engenheiros morreram. Eles colocaram uma rede embaixo de onde eles estavam trabalhando, porque as pessoas caíam de lá, e muitas delas caíram e foram salvas por essa rede. E a estrutura dela, para ligar São Francisco até outra parte, é inacreditável. Alguns vão dizer que ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E tanto essa ponte do Golden Gate quanto qualquer outra ponte, quando você está passando com o seu carrinho na ponte, você não depende de nada de você mesmo para o seu carrinho ficar em cima da ponte. Ok? Você depende absolutamente dessa massiva estrutura pensada por vários arquitetos e engenheiros para você passar para o outro lado. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Cristo é a ponte entre nós e Deus. Ele é uma ponte indestrutível. E você estar em Cristo, estar no relacionamento com Deus, não depende de absolutamente nada do que você faz. E isso é muito importante. Não depende dos seus sentimentos. A nova aliança não depende em nada de você estar se sentindo bem ou não. Você pode acordar um caco, depressivo, você pode ter perdido todas as coisas, você pode ter acordado alegre, isso não muda nada o seu relacionamento com Deus. Porque a base é a ponte que é Cristo Jesus, que nos leva ao Golden Gate, ao portal dourado dos céus do relacionamento com Deus. Não depende das suas finanças, você pode estar pobre, necessitado, desempregado, ou você pode estar milionário. Isso não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Você pode estar casado, solteiro, fazendo faculdade ou não, com um plano para a sua vida ou não. Nada disso depende. Por quê? Porque a gente acha que depende. A gente acredita na mentira do nosso coração enganoso, de que o nosso relacionamento com Deus depende de alguma coisa de nós. De você ter feito a boa obra ou não, de você ter falado aquilo ou não, de você ter feito isso ou aquilo. É o oposto. Quando você tem um relacionamento com Deus, com a base exclusiva em Jesus, isso sim vai te transformar e fazer com que você veja todas as coisas com a ótica do Evangelho. Quer você morra, viva, tenha câncer ou saúde, emprego ou desemprego,
promoção ou redução de salário, quer você esteja triste ou alegre, tudo é para a glória de Cristo, para a glória de nosso Deus em Cristo. Amém, irmãos? Que Êxodo 24 fique cravado, que Deus só aceita se relacionar conosco pelo sangue de Jesus, baseado na palavra de Deus, que nos leva a um banquete espiritual e que nos transforma em novas criaturas. Amém? Vamos orar. Faça uma oração silenciosa de arrependimento e confissão de pecado diante de Deus. Eu já vou orar encerrando o sermão.